Há momentos em que a mente perde o equilíbrio emocional e começa a questionar tudo. A força interior parece distante e as dúvidas se tornam mais altas que a própria intuição. Nada disso significa fraqueza, significa apenas que algo dentro de você está pedindo reconexão. Quando você aprende a escutar seu ritmo e a validar o que sente, a confiança própria começa a retornar. A cura emocional se revela no instante em que você decide se acolher com mais gentileza. É nesse espaço de segurança e silêncio que a verdade renasce. Olá, prazer, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E o tema do vídeo de hoje é sobre o que fazer quando não confio em mim. Em primeiro lugar, olhar os sinais que o corpo está te dando que te levem a perceber a insegurança. Quando você perceber que está sentindo essa insegurança, que não está confiando nas suas decisões, que não se sente preparada para tomar as decisões, para fazer as escolhas ou algo do tipo, volte, pense, por que essa insegurança? Por que essa indecisão? Por que esse medo de errar? Da onde está vindo isso? Comece a buscar lá na sua linha do tempo, puxa esse fiozinho e vai buscando até onde você consegue perceber o início dessa insegurança. Ou você consegue perceber vários episódios de insegurança, para você ver o quanto você perdeu com isso, o quanto você deixa de viver, de acreditar por conta dessa insegurança. Então é muito importante fazer essa autoanálise para que você entenda que isso não é normal, isso não é legal, isso atrapalha a sua vida e que agora você vai tomar coragem para mudar essa história, para mudar essa situação, pelo menos nesse momento e nessa decisão que você precisa tomar. Então, toda vez que o medo e a insegurança te bater, vier até você e quiser te atrapalhar, você faz essa reflexão e olha o tanto que isso já te atrapalhou para não atrapalhar de novo. E aí tome a sua decisão e saiba que se você errar, você corre esse risco, mas a chance de você acertar é muito maior. Confie na sua decisão, confie nas suas escolhas. Também, quando você se pegar nesses momentos de dúvida, faça uma pausa para enxergar o ciclo que transforma pequenas dúvidas em inseguranças constantes. Olhe assim, como que se inicia esse meu processo de insegurança? Ou esse meu processo de falta de confiança? Em que momento eu me pego nessa dúvida cruel? Porque geralmente isso acontece constantemente. E se acontece constantemente, acontece em ciclos, né, por coisas, por gatilhos que vão ocasionando isso. E quais são esses na sua vida? Por que que você constantemente tem esses episódios de insegurança, de falta de confiança? Ou se não é algo que acontece com frequência, se é esporádico, por que que ele acontece naquele momento, em determinadas situações? E aí você vai vendo que isso é algo que está te prejudicando, que isso é algo que não faz bem e que você precisa mudar, que não é uma coisa que acontece lá de vez em quando, que é uma coisa que acontece em momentos específicos e que te atrapalha de forma significativa. E aí você tem que criar coragem para mudar esse quadro, para mudar essa situação na sua vida. Também é importante ter a consciência sobre quando você começa a buscar respostas fora que invalidam aquilo que você sente, aquilo que você realmente quer. Em que momentos isso acontece? Quando que acontece? Ou por quais pessoas você prefere a sua validação a confiar na sua própria escolha? E por quê? E por que que você acha que essas pessoas têm uma escolha melhor que a sua, têm opções melhores que as suas? Por que que vale a pena acreditar nelas e não em você? Então, quando isso acontece, é muito importante você olhar para essa situação e ver o que que está acontecendo para essas escolhas estejam acontecendo desse jeito. Também fazer a distinção entre o medo real e o medo aprendido no seu passado. Eu já falei sobre o medo em outros tópicos também e no vídeo anterior, e vou
falar ainda bastante sobre ele, um dos maiores vilões da nossa vida é o medo. É ele que fica lá, né, nos assombrando e influenciando negativamente na nossa vida. E não que o medo seja só uma coisa ruim, né, o medo também tem a sua parte boa, que ele faz com que a gente, tenha mais atenção, faz com que a gente tenha mais cuidado, faz com que a gente sobreviva, né, a muitas situações difíceis. Muitas vezes a gente, não se coloque tanto em risco, tanto em perigo por conta do medo, mas tem situações ou tem pessoas, melhor dizendo, que, enxergam o medo em tudo, que tudo é motivo para sentir medo. E isso faz com que elas sejam invalidadas por elas próprias, faz com que elas não tomem atitudes, que elas fiquem paralisadas e que elas não se movam para a vida, porque tem medo de errar, tem medo de que as coisas vão dar errado, tem vários medos. E quando a gente se pega nessa situação, a gente vê que o medo está paralisando, que o medo está tomando conta da nossa vida, a gente precisa se tratar, a gente precisa buscar um tratamento externo, porque isso não é normal. É normal a gente sentir um medinho ou outro, mas não o tempo todo, deixar de fazer as coisas por conta desse medo. Por isso, é muito importante a gente perceber quando ele está surgindo na nossa vida e descartar esse medo. E aí, a gente tem que também prestar atenção se esse medo é um medo real, é um medo que tem chances de acontecer, né. Ah, por exemplo, eu vou me expor a uma situação, arriscada em um ambiente arriscado, então esse medo tem tem um motivo, né, e tem chances reais de acontecer. Agora, esse medo é motivado por conta de uma lembrança, por conta de uma emoção, por conta de um trauma que eu vivi lá no meu passado, há tantos e tantos anos, e aí eu fico desconfiada que sempre vou viver novamente essa situação ou situações parecidas. Então isso é uma coisa irreal e é um medo que está te paralisando e atrapalhando tua vida. Então esses medos irreais, esses medos que não têm grandes chances de acontecer, eles não podem nos paralisar, e é contra eles que a gente tem que lutar. O medo real, o medo, que tem a função de nos proteger, esse sim a gente pode e deve levar em consideração, mas ainda assim ser cautelosa, né. Às vezes não deixar de agir por conta dele, mas talvez tomar um cuidado maior, ter um plano A, B, C, né, ter estratégias para lidar com a situação, mas ainda assim tentar encontrar formas de não se deixar paralisar pelo medo. E também começar a planejar coisas pequenas, mas significativas muitas vezes, que têm o poder de nos devolver a confiança. Então, se eu sou uma pessoa muito insegura, começar a tomar decisões pequenas inicialmente, mas que eu sei que vão dar certo, que eu sei que vão funcionar, e também que eu sei que se não derem certo e não funcionar, não vão atrapalhar tanto assim. Então começar a tomar decisões para que coisas pequenas aconteçam ou se resolvam ou sejam resolvidas por você, sem essa validação externa, né, confiando exclusivamente em si, para que você veja que você tem o poder de escolher e fazer escolhas corretas e acertar nas suas decisões, e com isso você vai melhorando essa autoconfiança. Mas agora me diga aqui nos comentários, esse assunto foi relevante? O tema desse vídeo fez sentido para você? Você aprendeu algo com isso? Compartilhe aqui nos comentários para que eu entenda como que está essa informação aí do outro lado. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que seria interessante assisti-lo, e também deixo como recomendação o próximo vídeo que vai aparecer aqui na telinha, que com certeza vai complementar muito o assunto de hoje. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Tchau!